Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Deguste Matemática. Eu sou o professor Esdras e hoje nós vamos de equações quadráticas, a famosa equação de segundo grau e da forma incompleta, tá gente? Então, para a gente entender primeiro do que se trata a equação de segundo grau incompleta, eu vou colocar aqui o formato, tá? O que a gente deve obedecer para uma equação do segundo grau, que é ax2 mais bx mais c igual a zero, onde os valores de a, b e c são normalmente numéricos. A, b e c eles são coeficientes, tá? Então vou colocar aqui para vocês, olha, a, b, c são coeficientes, gente, tá? São coeficientes. E o que acontece? O a, ele não pode ser zero. Por quê? Essa equação é do segundo grau porque o termo de maior grau é 2, certo? É do segundo grau, grau 2. O que acontece? Se esse a for zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado. E 0 vezes qualquer valor vai dar zero. Por isso que aqui tem que ser diferente de zero, porque ela vai deixar de ser do segundo grau, vai passar a ser do primeiro grau, tá? E ela é completa nesse caso, gente, se todos os coeficientes eles forem diferentes de zero. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, 3x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A gente vai ter o a, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, né, igual a 3. Nós vamos ter o b, que é o termo que acompanha o x, igual a menos 5. E nós vamos ter o c, que é o termo independente, não tem nenhuma letra associada, que é o 6. Então, nós temos nenhum desses coeficientes deu zero. Por isso que ela é completa. Mas se, por exemplo, vou limpar aqui a tela. Se, por exemplo, nós tivéssemos assim, 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Nós não tínhamos o termo independente, tá? O que não está associado a nenhuma letra. Nós teríamos apenas o a igual a 3 e o b igual a menos 5. Outro exemplo, nós poderíamos ter aqui x ao quadrado menos 20 igual a zero. Nós temos o a, que é 1, né? Quando a gente não vê aqui é porque ele é 1, olha, a é 1. Nós não teríamos o b, que é o termo em x, então b seria zero, né? Como no caso aqui, olha, c que for zero, aqui é o b, que é zero. E o c aqui, gente, ele deu menos 20, olha. Menos 20 é o termo independente. Ele não está associado a nenhuma letra. Então, nesse caso, vou até mudar a cor aqui, tivemos o c igual a zero e, nesse caso, tivemos o b igual a zero. Em ambos os casos, gente, nós temos equações do segundo grau incompletas. Incompletas. Por que incompleta? Porque aqui faltou o c e aqui faltou o b. E são esses casos que a gente vai aprender a resolver as equações nesta aula, tá? Então, vamos para as resoluções, tá? Vou só limpar aqui a tela. Prontinho. Vamos lá. Aqui. Primeiro caso, gente, nós vamos trabalhar com equações do tipo ax2 mais bx igual a zero com a diferente de zero, ou seja, faltou o termo em C, tá? O termo independente. Quando acontecer isso, gente, nós vamos ter que lembrar de um caso de fatoração, que é colocação do termo comum em evidência. Como assim? Nós temos que olhar aqui, por exemplo, olha, x ao quadrado menos 5x igual a zero, o que tem em comum aqui e aqui. No caso é o x, né? Tem x aqui e tem x aqui. Então, nós vamos colocar esse x à parte e nós vamos dividir a equação toda por x. Como assim? X ao quadrado dividido por x. Divisão de potência de mesma base. Nós conservamos a base, mantemos ela, que no caso é o x, e vamos subtrair os expoentes. Lembrando que o expoente desse x, que é denominador, é 1, tá? Então, nós vamos ter aqui x elevado a 2 menos 1, olha. Esse 2 menos esse 1. Ou seja, x elevado a 1. Esse 1 aqui é opcional colocar, tá? Então, aqui x. Agora, nós temos
menos 5x dividido por x. É como se a gente cancelasse aqui, olha, x com x, vai sobrar o menos 5, tá? E vou colocar esse menos 5 aqui. Menos 5, tá? Igual a zero. Como a gente não vai precisar dessas continhas aqui, eu vou apagar, tá? Vamos lá. E aqui, gente, nós temos um produto de dois termos, olha. Um termo, dois termos, tá? Temos aí um produto de dois termos que vai dar zero. Quando acontecer isso, gente, um dos dois vai ter que ser zero. Então, se a gente considera o primeiro sendo zero, x igual a zero. Se a gente considera o segundo sendo zero, olha, x menos 5 igual a zero, tá? Nós vamos ter aqui uma equação no primeiro grau, podemos jogar esse menos 5 para o outro lado positivo, né? Então temos aqui x igual a 5. E aí nossa equação já está resolvida. Solução 0 e 5. E aí eu lembro para vocês que quando tivermos uma equação do tipo ax2 mais bx igual a zero, uma das raízes vai ser zero, tá, gente? Uma das raízes vai ser zero. Então, vamos olhar aqui esse outro exemplo, tá? Nós temos aí 3x ao quadrado mais 9x igual a zero. Vamos novamente colocar o x em evidência, tá? Vamos dividir 3x ao quadrado por x. Poderíamos até dividir, colocar em evidência o 3x em evidência, tá? Mas eu vou optar por deixar somente o x, certo? Então, aqui, gente, 3x ao quadrado. Eu vou colocar de outra forma esse x ao quadrado para vocês entenderem melhor, tá? Olha, 3x vezes x dividido por x. Podemos cancelar x com x, vai sobrar apenas o triplo x, né? O 3x. Posso colocar assim. Posso pensar também assim, gente. Olha, vou repetir o 3 e aqui o expoente é 2 e aqui o expoente é 1. Então, x elevado a 2 menos 1, que vai dar 1. Esse 1 aqui ele é opcional, tá? E eu prefiro não colocar. Então, aqui, 9x dividido por x também. 9x dividido por x. É como se a gente cancelasse aqui, vai sobrar somente o 9. Então, vou colocar aqui, olha, mais 9 igual a 0. Como a gente não vai precisar mais dessas continhas, vou apagar, tá? Vamos lá, continuando. Nós temos aqui, novamente, olha, um produto de dois termos que vai dar zero, considerando esse o primeiro termo e esse o segundo termo, tá? São fatores, né? Então, quando a gente tem dois números que multiplicados vão dar zero, gente, por exemplo, 0 vezes 7 vai dar zero, né? Ou 7 vezes 0 vai dar zero. Para esse resultado aqui ser zero, um dos dois termos aqui, dos dois fatores, vai ter que ser zero. E é o que a gente vai considerar aqui, olha. Primeiro, o x sendo zero, depois o 3x mais 9 sendo zero, tá? Vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Aqui já está resolvido, né? A gente vem para cá agora. Equação no primeiro grau. O mais 9 passa para o outro lado negativo, né? Ele é mais ou é menos. 3x igual a menos 9. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x igual a menos 9 sobre 3. Jogo de sinal. Negativo com positivo, sinais diferentes da negativo. 9 dividido por 3, 3. E aí nós temos o nosso conjunto de solução, ou conjunto verdade, né? 0 e menos 3, tá? Então temos duas respostas aí, duas raízes, né? Lembrando que a equação no segundo grau, no máximo, ela vai ter duas raízes, certo? No caso aí, foi 0 e menos 3. E, mais uma vez, uma das raízes foi 0, né? Para configurar aqui o tipo da equação que a gente está trabalhando, tá bom? Então, vamos aí para mais uma tela. Prontinho. Terceiro exemplo. Nós temos aí x² menos x igual a zero. Mais uma vez, a equação é do tipo ax2 mais bx igual a zero. Tá? Então, vamos trabalhar aqui, olha, colocando o termo comum em evidência, que no caso é o x, né?
Tem x nos dois membros aqui, né? Então, x em evidência. X quadrado dividido por x. Nós temos aqui, repetimos a base e subtraímos os expoentes. 2 menos 1. Já que aqui, gente, o expoente é 1. A gente não vê, mas ele é 1, tá? Então, vamos ter aqui x elevado a 1. Esse 1 aí, ele é opcional. Eu prefiro não colocar, tá? Olha, então temos aqui o x. E aqui, gente, olha, negativo com positivo dá negativo. X dividido por x. Gente, olha, 3 dividido por 3 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Toda vez que o numerador é igual ao denominador, vai dar 1. Então, x por x também vai dar 1. Tá? Então, aqui, 1 igual a 0. Mais uma vez, olha, o produto de dois termos que vai dar 0. Ou o primeiro é 0, ou o segundo que é 0. Jogando esse menos 1 para lá, para o outro lado, mas já que se trata de uma equação do primeiro grau, nós vamos ter aí x igual a 1, nosso conjunto de solução, 0, que nesse tipo de equação vai acontecer e aparecer o 0, né, quando faltar o c, e o 1 também como raiz. Tá? Então, mais um exemplo aí resolvido, gente. Espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Vamos aí para mais um tipo de resolução, mais um tipo de equação, tá? Ela sendo incompleta. Prontinho, gente, olha. Estamos aqui com equações do tipo ax2 mais c igual a 0. Nós não temos mais o termo em x, agora nós temos o termo independente. O a ele sempre tem que ter, tá? Por isso ele é diferente de 0. Então, direto aqui, gente, a resolução, tá? Nós temos um termo em x ao quadrado, nós temos um termo independente que não está associado a nenhuma letra, o que configura o tipo de equação que a gente está trabalhando, né? Que é ax2 mais c igual a 0. Quando acontecer isso, gente, a gente não vai colocar mais o termo comum em evidência. Nós vamos jogar o termo independente para o outro lado com sinal trocado. Como assim? Olha, esse menos 25, ele passa para o outro lado positivo, olha. Fica 25, tá? Não é necessário colocar o sinal de positivo aqui. Agora, nós queremos saber o valor de x e não de x ao quadrado. Esse 2, ele pode se transformar em raiz, jogando ele para o outro lado, olha. Então, a gente faz assim, raiz de 25. E, obviamente, gente, que a raiz de 25, ela não é apenas o 5, tá? Porque 5 vezes 5 dá 25, mas também o negativo. Por quê? Porque menos 5 vezes menos 5 também vai dar 25. Olha, negativo com negativo vai dar positivo. Sinais iguais dá mais, tá? Então, consideramos aqui as duas possibilidades, certo? Para efeito de resposta, temos o menos 5 e o mais 5. Tá? Temos duas raízes que é o que propõe a equação do segundo grau, né? No máximo duas raízes. Perfeito? Então, aí mais um exemplo resolvido. Vamos para o nosso último exemplo de hoje, tá? Que é aqui o 3x² mais 27 igual a 0. Tá? Gente, olha, mais uma vez aqui o termo independente, né, o C, falta o termo B, que é o termo em x. Esse 27 vai para o segundo para o outro membro com sinal trocado, ele é mais, ele vai menos, né? Então vamos ficar aí com 3x² igual a menos 27. Esse 3 que está multiplicando x ao quadrado vai passar dividindo, tá? Então x ao quadrado é igual a menos 27 dividido por 3. E aí o que acontece, gente? Negativo com positivo vai dar negativo. 27 dividido por 3 dá 9. Inverso da potência, raiz. Operações contrárias. Então, temos aqui que x é igual a raiz quadrada de menos 9. E aí, gente, vocês poderiam até dizer menos 3, mas errariam, tá? Porque menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo e não menos 9, tá? Então, o que é que a gente vai fazer, gente, para a gente ter a resposta correta aqui?
tá? Na verdade, a gente não tem uma raiz aí que satisfaça essa equação, considerando todos os números reais, tá? Considerando os números reais. Por quê? Não existe dentro dos números reais, vou até colocar em vermelho aqui, uma raiz de índice par, que no caso aqui é 2, tá? Vou colocar aqui, ó, um índice par de um número onde o radicando é negativo, certo? Para os números reais, essa resposta não existe. Então, eu vou colocar aqui, olha, conjunto solução é vazia. A solução aí é vazia, tá, gente? Não temos solução para os números dentro dos números reais, tá? No universo dos números reais para esta equação. Então, tivemos dois exemplos aí para as equações do tipo ax2 mais c igual a zero e 3 exemplos para equações do tipo ax2 mais bx igual a zero, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí das explicações, certo? E se gostaram, se entenderam, peço para que se inscrevam no canal, ative as notificações e sente o dedo no like. Muito obrigado, gente. Até a próxima.